Vamos para a nossa última aula sobre a Reforma Protestante. Antes disso, vou ler um versículo para os irmãos, e aí a gente está lendo alguns versículos antes de começar, né, que vão dizer um pouco do que a gente vai falar na aula. O que eu vou ler para os irmãos hoje está em Mateus, capítulo 16, versículo 15. E Jesus diz aos seus discípulos: "E vocês?", perguntou ele, "quem vocês dizem que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Respondeu Jesus: "Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las." Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos vivos hoje aqui. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da sua palavra, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine, Senhor, no modo correto que o Senhor quer que façamos, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude nas nossas limitações, nos nossos pecados, naquilo, Senhor, que estamos lutando, Senhor, para chegar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Abençoa-nos, Senhor, nessa manhã, em nome do seu santo Filho. Amém. Amém, irmãos. Eu sempre falo isso para a gente ter em mente do que a gente está falando, mas no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg suas 95 teses, mudando para sempre, não só a história da igreja, mas também do mundo ocidental. Semana passada, a gente viu como foram implementadas as reformas na cidade de Wittenberg. A gente viu como era urgente a ansiedade não só do povo, mas também dos reformadores de tirar a teologia do papel que eles tinham escrito para a vida prática da igreja. Então a gente viu um pouco dessas implementações. E também a gente passou, semana passada, rapidamente em Genebra, uma cidade da Suíça, e nós vimos como João Calvino trabalhou na reforma não só teológica, mas também política da cidade. Tá? Hoje nós vamos falar, nessa última aula, do legado da reforma, ou seja, aquilo que a reforma deixa para a gente, e não só para a gente como igreja, mas o que a reforma deixa para o mundo ocidental. A gente vai ver um pouco disso, porque, enfim, é muito extenso, mas a gente vai ver que como a reforma protestante ajudou a sociedade transacionar da Idade Média, qual elas viviam, para a Idade Moderna, um pouquinho mais parecida como nós vivemos hoje. Tá? Então, vamos dar uma recapitulada daquilo que a gente falou semana passada. No meio das implementações que os reformadores estavam fazendo na cidade de Wittenberg, que era a quebra total com a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, uma delas, e a gente tem que lembrar que a teologia de Lutero, a reforma protestante pela parte de Lutero, ela tem como base a justificação pela fé. Então, com base na justificação pela fé, se o homem não tem mérito nenhum na sua salvação, mas é por meio de crer em Jesus Cristo, quer dizer que, crendo em Jesus Cristo, todos os homens são iguais diante de Deus. Então, a primeira quebra que a gente vê na implementação na cidade de Wittenberg é a quebra do sacerdócio episcopal. O que era isso? Se todos os homens são iguais diante de Deus por crerem em Cristo Jesus, eu não preciso mais de um mediador humano na terra para chegar até Deus. Eu só preciso de um mediador, Jesus Cristo, um homem, como diz lá em 1 Timóteo. Então, se eu não preciso mais de mediadores porque todos são iguais diante de Deus, toda a hierarquia da Igreja Católica não fazia mais sentido. O Papa, os padres, os bispos, não faziam mais sentido. A gente vai ver na história alguns teólogos dizendo que, a partir do pensamento da justificação pela fé, as pessoas agora estavam entendendo e realizando que a oração de um bispo era a mesma oração de um açougueiro. Era a mesma coisa. Então teve essa quebra do sacerdócio, ou seja, eu não necessito mais de um homem na terra para me achegar até Deus. Também teve a quebra do trabalho clerical e secular. O que era isso? Muito por causa da teologia do mérito e da piedade, e também desse sacerdócio que as pessoas acreditavam que a Igreja Católica estava entre elas e Deus, as pessoas acreditavam que
ter um cargo eclesiástico, ou seja, trabalhar na igreja, era muito mais honroso e dava muito mais glória a Deus do que qualquer outro trabalho. De novo, diante da teologia da justificação pela fé, todos os homens são iguais, então toda a vocação dá glória a Deus de toda forma. Seja ensinando na igreja, ou trocando uma fralda, ou pegando lixo na rua, todo o trabalho para a sociedade que abençoa o outro, dá glória a Deus da mesma forma. Nós vimos também que os ministros de Deus que começaram a aderir à reforma, ou seja, saindo da Igreja Católica, eles começaram a casar, porque diante da palavra de Deus, para eles não fazia sentido o celibato compulsório que a Igreja Católica dava a eles. Era uma lei, uma regra. Se você quisesse ser monge, freira, ministro de Deus na Igreja Católica, você não podia casar. Era tanto uma lei canônica da Igreja, quanto uma lei do Estado, como se fosse uma da Constituição mesmo. Então, os ministros começaram a casar, afirmando a sua posição de que nós estamos em reforma e nós quebramos com a Igreja Católica. E aí a gente viu também um pouco de João Calvino e a reforma em Genebra, essa importante cidade para a reforma protestante, que se tornou quase que um exílio para todos os protestantes que estavam sendo perseguidos nos países ao redor, e eles iam para lá tanto para aprender de Deus quanto para se sentir seguros. Vamos lá para o conteúdo de hoje. E aí, quando a gente diz que a reforma iniciada por Lutero mudou o mundo ocidental, não é exagero. E também não é força de expressão, irmãos. A base da teologia de Lutero moldou os mais diversos aspectos do que a gente vê hoje como sociedade no mundo. E aí, essa ruptura com a Idade Média, a ruptura com a Igreja Católica, ela já estava acontecendo por meio das crises que estavam acontecendo no século XIV. Como a gente viu na primeira aula, tinha peste negra, o feudalismo estava acabando, estava surgindo uma outra coisa, geral estava ansioso, porque todo mundo percebia que aquele tempo que eles estavam vivendo estava mudando e estava acabando. Então, a reforma protestante, não sendo iniciada como uma reforma política, econômica, não sendo iniciada como uma reforma da sociedade, mas sim uma reforma religiosa, mas mesmo assim, por causa desse momento de tensão, a reforma foi a fagulha para iniciar essa fogueira que foi a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então a gente vai falar um pouco de alguns pontos, só alguns, porque, enfim, são muitos, de como a reforma, de como a teologia desenvolvida pela reforma, de como o pensamento dos reformadores e dos fiéis que aderiram à reforma protestante contribuiu para o desenvolvimento da sociedade que a gente vê hoje. A primeira, é muito importante a gente notar, é a confessionalização. E aí eu vou explicar o que isso é. E aí, diante da ruptura que aconteceu com a Igreja Católica, e aí pensa assim, irmãos, desde o século V até o século XV, ou seja, por 1000 anos, só existia uma igreja e só existia uma forma de se ver o mundo no Ocidente, nos países da Europa. E aí, com a reforma, a Igreja Católica ela perde esse poder em alguns impérios, porque já era de intenção dos países tirar a força da Igreja de Roma dos seus países, porque a Igreja de Roma ela não só usurpava em dinheiro, mas também em poder. Então já era a intenção, por exemplo, como a gente viu na primeira aula, do rei Felipe, o Belo, quando ele na verdade sequestra o Papa e diz agora que todo Papa vai ser francês. Por quê? Porque os países queriam ou dominar a Igreja, porque a Igreja tinha tanto poder, ou queriam tirar o poder da Igreja sobre o seu território. Então, a Igreja, muito por causa disso, a gente vê que a reforma protestante, principalmente na Alemanha com Lutero, ela não teve apoio do seu governo, mas o governo fez vista grossa para aquilo que estava acontecendo, justamente porque eu acabei de dizer. O governo, os príncipes e os imperadores queriam que a Igreja Católica perdesse poder sobre suas nações. Então, principalmente na Alemanha, o governo, o Estado, na pessoa do Frederico III, que a gente ouviu falar muito, e também do Carlos V, que era o imperador do Império Alemão, foi fazendo vista grossa, porque justamente era uma forma
de ver que o povo engajou para que a Igreja Católica não tivesse mais poder sobre a Alemanha. Então, esse ponto de se ver a vida, não só a vida, mas a Bíblia e a vida cristã de outra forma, era completamente novo naqueles países do Ocidente. De novo, por 1000 anos só existia um jeito de pensar a Bíblia, só existia um jeito de se interpretar as Escrituras, e é importante a gente notar que dentro da Igreja Católica as pessoas também discordavam entre si, no como executar, mas no motivo e na base, isso não era discutido. Por quê? O Estado assegurava que a Igreja Católica tivesse poder. Quem discordava da base, do motivo, era morto na fogueira. E aí, com a Reforma Protestante, principalmente na Alemanha e nos países que começaram a aderir à Reforma, o Estado não assegurava mais o poder da Igreja de Roma. E aí a gente vê que, eu não lembro o ano, mas teve um tratado de paz no Império Alemão, dizendo que os príncipes, e os príncipes eram como se fossem os governadores hoje que a gente elege, os príncipes podiam escolher a religião que seus súditos iriam seguir. Ou eram católicos ou eram protestantes. Isso foi uma quebra gigantesca. Porque agora o Estado não mais era amigo da Igreja Católica Apostólica Romana e, portanto, não mais os dois asseguravam um poder do outro. O que isso gerou? Isso gerou outras formas de se ver cristianismo e o mundo. E aí aconteceu uma coisa dentro das tradições, e aí na Europa Ocidental tinham 3 principais vertentes teológicas, ou 3 principais igrejas. Continha ainda a Igreja Católica Apostólica Romana, que continuava com seu poder em alguns países e com muitos fiéis. A Igreja Luterana, que nasceu na Alemanha por meio de Lutero. E a Igreja Reformada, ou a Igreja Calvinista, que se baseava na teologia de João Calvino em Genebra. Então, a gente tinha no Ocidente, pela primeira vez na história do cristianismo, 3 formas de se ver o mundo. E aí, os reformadores e os teólogos de cada vertente teológica dessas 3 começaram a sistematizar, ou seja, escrever o que era a sua teologia, para que eles assegurassem o que eles acreditavam que era a interpretação da verdade, e não só isso, mas também para se defender-se por escrito, deixar documentado o que eles acreditavam, para se defender da outra teologia que eles consideravam inimiga. Então, era um caos de pensamento naquele momento no Ocidente. E o que isso implica? Implica que as pessoas, e aí a gente tem que começar a notar que a maioria das pessoas no Ocidente da Europa, esse é o lugar que a gente está olhando, elas eram religiosas, elas eram cristãs. Então, elas se dividiram nessas 3, e aí, muito por causa da ação da maioria dos governos, de querer romper com a Igreja Católica, e por causa dessa confessionalização, ou seja, agora eu sou luterano, eu acredito na teologia que Lutero desenvolveu. Eu sou na Igreja Reformada, eu acredito na teologia que Calvino desenvolveu. Muito por causa disso, o Estado começou a perder poder sobre as pessoas, porque não tinha mais uma forma de se ver. Agora, a forma de se ver a vida cristã, que não era mais assegurada pelo Estado, era assegurado pela confissão da sua denominação. Então, o que isso trouxe de implicação? A mais forte implicação disso é a implicação política. Por quê? De novo, na teologia da Reforma, por meio da justificação pela fé, todas as pessoas começaram a entender que elas são iguais diante de Deus. Não existe diferença umas das outras. Se elas crerem em Jesus Cristo e forem batizadas, se arrependerem dos seus pecados, todos são uma linha horizontal. E Deus está acima de todos. Entendendo isso, eles entenderam, peraí, o rei que me governa é igual a mim. Se o rei que me governa é igual a mim, ele também pode errar. Ele erra. E não só isso.
Mas a frase de Lutero, dita diante do imperador, naquela reunião em Worms que a gente viu, aquela famosa frase, minha consciência está cativa à palavra de Deus, ela teve uma consequência avassaladora nos cristãos reformados, porque eles não eram mais súditos do Estado. A consciência deles era cativa à palavra de Deus. Então, esse ambiente que os governadores encontravam, na época da Igreja Católica, apesar da Igreja Católica usar de poder, esses ambientes que esses governadores encontravam de fazer o que bem entendessem, porque sua palavra era final, por causa da reforma não era mais bem assim. Porque se todos são iguais, e eu tenho que ter a minha consciência cativa à palavra de Deus e não à lei, você não pode fazer o que você quer. Você tem que fazer aquilo que a palavra diz. E aí, isso trouxe... A gente vê que cada vez mais, e aí isso é o início do que a gente vê, que é o Estado laico. O Estado laico é o Estado que não tem uma religião definida e não beneficia alguém de uma crença específica. Esse é o começo do Estado laico. A Igreja entendeu que deveria se separar do Estado para fiscalizar ele. Eles não eram mais um só. A Igreja, e aí Lutero batia muito nesse ponto, os ministros de Deus deveriam apontar o pecado de seus governantes. Deveriam. Justamente por causa disso, o Estado e a Igreja não andavam mais juntos. Um era fiscalizador do outro, a serviço de Deus. Então, essa confessionalização das pessoas se dividindo agora em comunidades, não mais tendo um pensamento, e esse pensamento de que nós somos iguais uns aos outros, e a nossa consciência não está mais cativa à lei de homens, mas à lei de Deus, ela contribuiu muito para a quebra dessa imposição do Estado em relação às pessoas. Então, a gente vê que se hoje nós temos algum sentido de Estado laico, ou seja, de que todos têm livre expressão para expressar a sua religião, é porque a reforma se tornou fiscalizadora do Estado. Então, diante da política, era isso. E aí a gente vai ver que a reforma, ela não veio... Novamente, a reforma ela é um movimento religioso, mas teve impactos na sociedade. E aí a reforma, não só por meio disso, mas a reforma ela veio empoderar o povo. Aquelas pessoas que antes eram consideradas leigas, que não sabiam ler e só serviam para pagar imposto. E aí, nisso, a gente vê o impacto da reforma tanto na educação quanto na ciência. O ponto de Lutero, quando ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, não era só traduzir o Novo Testamento para o alemão. Lembrando que a Bíblia ela só existia em latim na época. E muitas poucas pessoas falavam latim. Só aqueles que eram membros do clero, ou seja, estudaram para se tornar alguém na Igreja Católica. Então, o povo, a maioria do povo, o camponês, a pessoa comum da época, não sabia ler latim. Então, ela não tinha acesso à palavra de Deus. Então, o ponto de Lutero em traduzir a palavra para o alemão, para que o povo tivesse livre exame das Escrituras, não era só traduzir a palavra, era de alfabetização. As pessoas não sabiam ler. As pessoas falavam alemão, mas não escreviam e nem liam em alemão. Então, o Lutero e os reformadores, eles batiam muito no ponto dessa educação livre para todos. Todos têm direito de se educarem, de aprenderem a ler, a escrever, de aprenderem alguma coisa que seja. E muito mais importante, depois da Reforma Protestante, a educação não era mais somente para nobres e ricos. A educação não era somente para pessoas do clero. A educação era para todos. Se a gente hoje tem algum vestígio
de educação pública, por pior que ela seja no nosso país, é muito por causa da reforma. Não só isso, mas, por meio da educação, os reformadores, eles entendiam que as pessoas, elas se desenvolviam como indivíduos e, chegando à educação, não para o bem de si próprio, mas para o bem da comunidade. Então, a intenção de educar a todas as pessoas, a intenção de distribuir livre educação, era para que eles tivessem livre exame das Escrituras e para que eles pudessem, de alguma forma, ajudar a comunidade deles. Então, as pessoas, os homens e as mulheres poderiam estudar e se habilitar para servir melhor a sua comunidade e a sociedade. E aí, então, a gente viu o ponto da política. Agora, depois da reforma, as pessoas tinham livre expressão daquilo que podiam pensar de política. Na educação, e aí é só algum dos pontos, tá, irmãos? Existem muitos outros. Na educação, a teologia da reforma batia insistentemente que necessitava ser para todos, todas as pessoas. Lutero, ele escreveu muitas e diversas vezes qual é o papel dos pais em levar os filhos para a escola, que eles deveriam fazer isso. Então, na educação a gente vê que era para todos, e aí, na ciência também, o pensamento de Lutero e da Reforma, ela mudou o paradigma do que era a ciência na época. Porque Lutero dizia o seguinte, Lutero dizia que para alguém se tornar teólogo, e lembrando que naquele tempo existiam 3 principais disciplinas na universidade. A primeira era medicina, a segunda direito e a terceira teologia. Então, Lutero dizia que para alguém se tornar teólogo, ele deveria não só estudar e ter o conhecimento, mas para alguém se tornasse teólogo, devia morrer e ser condenado. O que Lutero quer dizer com isso? Ele dizia que o acadêmico e o estudioso que estudava a sua área, ele só chegava ao ápice da arte que ele dominava através da prática, não só do pensamento. O que isso mudou para a ciência? Antes, muito presos a um sistema filosófico que só valorizava o pensamento e a teoria, agora os cientistas faziam a prática, desenvolviam a prática. E sem isso a gente não teria metade dos remédios que a gente tem hoje. Sem isso a gente não teria metade daquilo que a gente entende de ciência por essa mudança de paradigma de Lutero. Então, quando a gente fala que, quando Lutero pregou as 95 teses na sua igreja, na igreja de Wittenberg, ele mudou o mundo ocidental, não é força de expressão. Ele mudou de verdade. Teve uma quebra a partir dali. De novo, ele não iniciou essa transição, a transição já estava acontecendo, mas aquilo foi a fagulha que começou o incêndio para se tornar um mundo como a gente entende um pouco hoje. E aí, apesar de a gente saber, novamente, que não foi só um movimento religioso, mas um movimento político, muito por causa daquilo que eu comentei, que os países tinham interesse nisso, a intenção dos reformadores era, sim, melhorar a sociedade e melhorar a forma como eles viviam o mundo, mas a principal intenção de Lutero e dos outros reformadores era que a reforma ela resgatasse a igreja para o verdadeiro evangelho. Essa era a verdadeira intenção. Porque a igreja de Cristo ela sofria de um distanciamento do evangelho verdadeiro de Jesus. Então, agora a gente vai ver qual é o rico tesouro, o que é o rico tesouro que esse resgate deixou para a gente hoje, através dos 5 solas da Reforma Protestante. E aí, o que são os 5 solas? Primeiro, para falar, os 5 solas elas são frases em latim, sola em latim quer dizer somente. E elas não foram escritas oficialmente em nenhum documento oficial da Igreja Protestante,
mas elas reúnem o que foi a mudança e a teologia da época. Então a gente vai ver um pouco do que foi esses 5 solas, tá? O primeiro sola é o sola scriptura, que quer dizer somente a Escritura. E aí, esse primeiro sola, ele trata de algo muito simples, mas que hoje a gente negligencia e é muito combatido pelas outras pessoas. Então, o que quer dizer o sola Escritura? Quer dizer que somente a Escritura tem a autoridade máxima e final na vida do crente. Somente a palavra de Deus tem a autoridade final e máxima na vida do crente. Mas aí você vai dizer para mim, e aí eu digo para você, na verdade, a Igreja Católica também acreditava nisso. Só que o ponto da Igreja Católica é que para ela a palavra de Deus era contida na Bíblia, na tradição e na decisão do seu magistério, ou seja, na decisão do Papa e dos concílios. Então, a palavra de Deus, a Bíblia era colocada no mesmo nível na decisão do Papa. A Bíblia era colocada no mesmo nível da tradição dos pais da igreja. Sola Escritura vem falar que a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. Como eu disse em algumas aulas anteriores, ter uma confissão de fé ou uma tradição é errado? Não, desde que essa tradição seja pautada na palavra de Deus. Então, a palavra final do que o crente faz ou deixa de fazer, a palavra final do que é a nossa vida de igreja, e a palavra final de como a gente interpreta as coisas desse mundo, é a palavra, é a Escritura. O sola Escritura é constantemente atacado por progressistas que tentam relativizar o peso desse livro. E aí, alguns evangélicos, esses evangélicos progressistas, tentam criticar a gente dizendo que, como os católicos, nós temos um papa, só que esse papa é de papel. E aí, a partir nessa primeira vista, isso pode parecer muito ofensivo e calunioso, mas é verdade. Nós temos um papa de papel. É ele quem dita, é a Bíblia, a palavra de Deus, a autoridade máxima da igreja e da vida do crente. E aí a gente vê, estudando sola Escritura, somente a Escritura, somente a palavra, o quanto a gente negligencia a palavra de Deus. Nós separamos a nossa vida como cristãos e vida secular. A gente separa a nossa vida como pessoas que servem a Deus no final de semana e que vão trabalhar na segunda-feira. Só a Escritura nos ensina que nós devemos interpretar todas as coisas da nossa vida pelo filtro da palavra de Deus. A forma como a gente interage com esse mundo, a forma como a gente interage com o próximo, a forma como a gente interage com as pessoas que nós vemos por aí, é pautada pela Bíblia, pela palavra de Deus. E aí a gente vê, irmãos, que a reforma, ela trouxe para o povo esse livre exame das Escrituras. E aí é muito bom deixar claro que o livre exame das Escrituras não é livre interpretação da Bíblia. A Bíblia não é um livro de livre interpretação. Por quê? Porque se a Bíblia for um livro de livre interpretação, ou seja, eu posso dar a interpretação que eu quiser para o texto bíblico, eu vou achar na palavra de Deus, por interpretação errada, coisas que vão pautar o pecado no meu coração. É assim que a gente vê durante a história isso acontecendo. Movimentos e pessoas que se diziam estar diante da palavra e pautados na palavra de Deus, mas que só estavam satisfazendo o desejo do coração deles. Então a Bíblia é de livre exame, todo mundo tem acesso a ela para lê-la, mas a Bíblia não é de livre interpretação. E para isso a gente conta
com a tradição, lembra a tradição que eu estava falando mal da tradição da Igreja Católica? A gente conta com a tradição, com os pais da igreja e também com a teologia para ajudar a gente a seguir nisso. De novo, ligar para a tradição, ligar para a opinião dos pais da igreja, aqueles que iniciaram o cristianismo há muito tempo, é errado? Não, desde que isso seja pautado na palavra de Deus. Se algo foge de alguma vírgula da palavra de Deus, a gente rejeita, por completo, independente de quem fale. Então, sola Escritura, o primeiro sola quer dizer somente a Escritura, somente a palavra de Deus. E aí a gente vai para o segundo sola, que é o sola fide. Sola fide quer dizer somente a fé. Esse sola ele declara com veemência que uma pessoa é justificada diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. O que é justificação? Todas, como a gente vê no livro de Romanos, todas as pessoas pecaram contra Deus e estavam em estado de culpados. Todos. A partir do momento que você era concebido, no ventre da sua mãe, você era culpado. Porque, como a gente vê no capítulo 5 de Romanos, nós éramos representados em Adão quando ele escolheu comer do fruto, escolheu pecar contra Deus. Então, a justificação é quando uma pessoa sai do estado de culpado para absolvido. E isso é somente pela fé na obra de Jesus Cristo. Somente pela fé na obra de Jesus Cristo. Para o protestantismo, somente a fé justifica o pecador, porque é por meio da fé, crendo na obra de Jesus, que a justiça perfeita da obra de Jesus é imputada a mim e o meu pecado é dado a Jesus Cristo. Então, sola fide rebate que as obras elas não têm lugar na nossa justificação. Como a gente vê no livro de Tiago, as obras elas têm seu lugar como exteriorização e confirmação da fé gerada no nosso coração. Mas as obras não têm lugar na nossa justificação em Deus. É somente pela fé, sola fide. O terceiro sola é o sola gratia. Sola gratia quer dizer somente a graça. Quer dizer que o homem é salvo do seu pecado pela graça de Deus por meio da fé. O ponto é, nada, alguém, qualquer um, pode se fazer para se salvar. Muito menos para contribuir para a sua própria salvação. O início da obra redentora, Deus chegando a homens, não é porque Ele viu algo bom em nós, é porque é pela graça. Só a graça quer dizer que nós só somos tocados por Deus, nós só somos conhecidos por Deus e Deus achega a gente, não porque nós fizemos algo bom, não porque Deus viu algo bom em nós, mas porque Ele teve graça, Ele teve misericórdia. Então a motivação de Deus para tornar alguém justo, para enviar o seu Filho Jesus, não é porque aquela pessoa é habilidosa, não é porque aquela pessoa ia agregar para a igreja, não é porque aquela pessoa ela ia se tornar alguém importante ou bom, mas é porque Deus quis por graça. É assim que Deus se achega a gente. Então, para a salvação do indivíduo é pela graça e somente a graça. E aí, no quarto ponto, e aí eu tenho que correr, a gente tem solos Christus, que quer dizer somente Cristo. Esse solo, ele declara que por meio de Cristo somente nós obtemos a salvação. Deus manda seu Filho por graça a nós. Nós obtemos justificação por meio da fé. Mas a nossa fé por si só não é salvadora. A nossa fé ela repousa em alguém. E esse alguém é Cristo Jesus. É por causa da obra dele, é por causa dele que nós nos achegamos a Deus. Somente Cristo pode pegar um homem em seu estado de pecado e levar ao reino da maravilhosa luz do Pai dele.
Se só há um mediador entre Deus e homens, e esse homem é Jesus Cristo. E esse é o objetivo do Solos Cristos. E o ponto é, não só para a salvação Cristo nos achega a Deus, mas para todas as coisas. A palavra em Hebreus vai dizer que Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote. É Ele que nos faz nos achegarmos a Deus. É por meio de Cristo. E aí nós temos não é uma tradição, na verdade, né, dos evangélicos, mas a gente tem esse ponto de quando a gente ora, no final da frase a gente fala o quê? Não só amém, mas a outra frase. Em nome de Jesus. O que quer dizer em nome de Jesus? A gente está falando que a gente está lembrando para a gente, e aí em nome de Jesus não dá um poder especial para a oração que a gente acabou de fazer. Em nome de Jesus, lembra para a gente que tudo aquilo que a gente orou, a gente falou por meio do sacrifício de Cristo para que Deus receba isso. É por meio de Jesus que a gente chega a Deus. Hoje a gente vai ter a ceia. E Jesus ele pede para que a gente lembre o que foi o sacrifício dele. E a gente tem que lembrar que não só no passado nos salvando do nosso pecado, mas hoje, como a Bíblia declara que ele é advogado e intercessor, ele nos faz nos achegar a Deus. Ele pega a mão de um pecador cego e coloca na mão de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Somente Cristo é esse mediador, somente Cristo é esse sumo sacerdote, e somente Cristo é esse rei que governa a sua igreja e governa cada crente. Então, solos Cristos, ele aponta para que a pessoa que nos achega a Deus, não só para a salvação, mas em todos os momentos da nossa vida, a pessoa que é pelo que a gente vive, por quem a gente acorda todos os dias, é somente Cristo Jesus. Esse é o ponto da quarta sola. O quinto e último sola é o soli deo glória, que quer dizer somente a Deus glória. E ela tem como objetivo declarar que somente a Deus pertence louvor e glória, tanto na salvação do homem, como para todas as outras coisas. Não só para a salvação, obviamente para a salvação, porque, como a gente viu, que é pela graça e somente pela fé, na fé no Cristo, no Filho de Deus, que é Deus, a obra redentora da vida de uma pessoa está na mão de Deus. Deus é quem faz e executa a sua obra. Então, a glória da salvação de alguém está a Deus. Mas não só isso. Só lhe deu glória, somente a Deus glória, quer nos falar que a nossa vida, tudo que a gente faz, desde comer um pão até trabalhar ou criar um filho, deve ser feito para a glória de Deus. Nós não fazemos as coisas por interesse próprio ou para satisfazer o desejo do nosso coração, para nos colocar num lugar de mais abundância ou de calmaria, mas tudo que a gente faz, cada passo que a gente dá, cada decisão que a gente toma, deve ter em mente que nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos para que Deus seja glorificado. Porque Deus tem que ser glorificado, porque Ele é digno disso. Existem algumas definições do que é a glória de Deus, mas a melhor definição para o que a gente está falando é que a glória é a manifestação da santidade e beleza do nosso Senhor. Só lhe deu glória quer dizer que nós devemos fazer as coisas para que as pessoas vejam em nós essa manifestação. Cada passo e decisão que a gente toma deve glorificar a Deus e fazer com que a glória dele brilhe por meio da gente. Então, se é para morrer por meio pela palavra de Deus, ou se é para viver pela palavra de Deus, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Todas as coisas. E só lhe deu glória, também ele vai responder uma pergunta para a gente, que é,
Por que Deus nos salvou? Por que Deus criou o mundo? Ou por que Deus fez o que fez por meio da Reforma Protestante? Deus fez isso, como diz no capítulo 1 de Efésios, para a glória dele e para o seu louvor. Então, todas as coisas que nós vemos, a vida do crente, tudo que nos rodeia e nos faz ser crentes deve ser para a glória de Deus. Isso é muito importante. Esses foram 5 solas: sola Scriptura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus e sola Deo Gloria. Eles, de novo, não estavam oficialmente no documento oficial da Igreja Protestante, mas foram esses 5 pensamentos que nortearam o que foi a Reforma, que trouxeram de volta a Igreja para o verdadeiro Evangelho. E, de fato, como a gente viu, a Reforma Protestante ela foi um divisor de águas para o mundo ocidental. Não só para o mundo ocidental, mas também para o cristianismo ocidental. Mas, e aí, já estou terminando, tá? Porque nós, eu e você, todos os seres humanos, somos manchados com o pecado de Adão, que a Bíblia vai chamar de pecado original. Tudo que a gente toca, a gente coloca um pouco dessa mancha. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for estudar todos os pontos da Reforma, a gente vai ver que a Reforma ela acertou e errou em muitas coisas. Isso se dá pela nossa condição. A gente vê na palavra de Deus, e aí principalmente nas histórias do Antigo Testamento, em Crônicas, Reis, Juízes, que desde Adão até hoje, Deus ele lida, Deus ele salva, Deus ele usa pessoas quebradas. Pessoas que foram quebradas pelo pecado. E até o fim das nossas vidas, Deus está juntando os caquinhos. Juntando os cacos para que no final a gente se torne imagem do Filho de Deus. A gente vê isso na vida de Lutero, quando no final da sua vida ele era descrito principalmente como ranzinza amargurado, e muito pior que isso, ele era antissemita. O que é o antissemitismo? É o preconceito contra os judeus. Ele perseguia os judeus e ele tinha falas que eram preconceituosas contra o povo de Deus. Por que isso? Porque, novamente, irmãos, nós somos quebrados. Por causa do pecado de Adão e pelo pecado que é produzido no nosso coração, Deus, ele todos os dias junta o nosso caco. Por que eu estou falando isso? Porque a reforma, ela continua. Ela não para, ela não parou. E ela vai somente parar quando Jesus Cristo estiver nas nuvens e a igreja for com ele se encontrar. Por quê? Porque nós somos quebrados. E nós tendemos a voltar a velhas práticas que já foram combatidas pela palavra de Deus. E aí Lutero, ele vai dizer que ele achou que o velho homem morreu no batismo, mas ele ficou surpreso quando ele soube que o velho homem sabia nadar, ele não morreu afogado. Ele dizia que então ele tinha que matar o velho homem dele todos os dias. E isso, com a reforma que continua, eu quero dizer que é nossa responsabilidade, todos nós, que somos membros de uma igreja, de que essa igreja continue sendo reformada diante da palavra de Deus. É responsabilidade de todos nós que a igreja Sozo seja reformada. A pergunta é, ela precisa de reforma? E a resposta é clara, com certeza, todos os dias, até que Jesus Cristo volte. É nossa responsabilidade que essa comunidade continue cada vez mais nos caminhos do Senhor. É nossa responsabilidade em fazer que a igreja pratique a palavra de Deus em sua totalidade. É nossa responsabilidade
em seguir na herança e tradição dos reformadores para que a gente esteja cada vez mais diante de Deus. E não importa, irmãos, o quão abençoada e é a nossa liderança, eu imploro de verdade que a gente tome cada história que a gente ouviu aqui com esse espírito de reforma, esse intuito de reforma. Essa ação não acabou. Todos nós devemos estar vigilantes diante da palavra de Deus para, sempre que necessário, retornar à igreja dos caminhos do Evangelho. Todos nós somos homens quebrados e somente nessa comunidade de pessoas que entenderam que são elas que reformam e constroem a igreja de Cristo, ela volta para o caminho do Evangelho. Então, eu convoco de verdade os irmãos para a reforma. E não a reforma grandiosa da igreja brasileira ou da igreja na cidade de São Paulo, mas da nossa comunidade. Todos os dias até que Jesus Cristo volte. Para que sejamos cada vez mais zelosos a Deus como comunidade. Amém? Alguém tem alguma pergunta para a gente encerrar? Algum outro ponto? Não? Então, essa foi a nossa última aula da Reforma Protestante, não só da Reforma Protestante, mas do NDC, como reunião. E queria agradecer de verdade, em nome do Lucas e também do pastor Tiago, pela confiança que os irmãos deram para a gente, de todo domingo de manhã estar aqui com a gente. Agradecer também a Deus por essa confiança e responsabilidade e me colocar à disposição da vida dos irmãos. Para qualquer dúvida, reclamação, vai que vocês têm alguma reclamação, que a gente possa melhorar em algum ponto ou outro, a gente está a postos. E aí, terminando esse ano em NDC, a responsabilidade de compartilhar a mensagem que nós aprendemos juntos aqui é de vocês também. Não só com as pessoas para fora da igreja, mas todos aqueles que estão aqui dentro. Então, de certa forma, vocês também se tornaram um pouco mais professores, de certa forma, vocês também se tornaram um pouco mais teólogos, teologizando com aquilo que a gente aprendeu. De novo, fico à disposição dos irmãos, tá? E foi uma honra de verdade fazer parte disso. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra e pela sua mão forte que guiou sua igreja, Senhor, e continuará guiando até a sua santa cidade. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos relembre o que foi o seu sacrifício hoje, Senhor. Nos relembre, Senhor, que é o Senhor quem nos junta a Deus no nosso dia a dia. É o Deus Emanuel que está conosco, Senhor, que nos junta, que nos agrega, que nos achega a Deus. E nós te agradecemos por isso, Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, o nosso culto. Ouça, Senhor, nossa oração, súplica e ação de graças. Pedimos, Senhor, que o Senhor prepare o nosso coração para receber essa semente do Evangelho. Nós te agradecemos e por meio do seu Filho nós te louvamos. Amém. Deus abençoe, irmãos.